Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja com todas as que invocam o seu santo nome. Então estamos aqui mais uma vez, né? E graças a Deus por nos permitir estar aqui. Eu estou esperando que os homens terminem de sair, os jovens, então, para a gente começar, tá? Se acalmar mais. Muito bem, irmãs. Nesses 3 dias, não é? Ontem, hoje e amanhã, nós estaremos meditando no tema Salva-me de mim mesma. E eu acrescentei Senhor, porque é a Ele que nós precisamos clamar para sermos salvas de nós mesmos. Parece que hoje vai ter trilha sonora, né? Ainda bem que eu falo alto. E ele não vai me vencer porque eu sou professora. 30 anos de escola pública, então eu sei o que é isso, tá? Não vai conseguir me vencer, ainda mais professora de português. Muito bem, irmãs. Então, como eu disse, nesses 3 dias, nossa meditação é a respeito, né, do tema Salva-me de mim mesmo. E ontem nós vimos, né, a declaração de Paulo, do apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, falando a respeito da luta espiritual que ele travava da carne, né, contra o espírito, luta espiritual. Então, carne contra o espírito, que também nós vimos que é uma batalha diária nossa. Todos os dias, qualquer pessoa, qualquer mulher que tem o desejo de se achegar ao Senhor, de buscar ao Senhor, ela vai travar essa batalha, não é? Porque nós queremos fazer aquilo que o nosso coração pecaminoso deseja, a nossa carne deseja, mas sabemos o que é o certo para fazer, que é o que Deus ensina. Então nós concluímos também que a expressão de Paulo, miserável homem que sou, no versículo 24, também, né, quando ele, ao constatar a sua fraqueza espiritual, essa expressão também deve ser a nossa expressão ao contemplarmos a nossa fraqueza, a nossa pequenez espiritual. Miserável mulher que sou. E, portanto, devemos clamar ao Senhor diariamente. Senhor, salva-me de mim mesmo. E nosso primeiro estudo, ontem, nós meditamos no subtema, Senhor, salva-me da mulher má que existe dentro de mim. Nós clamamos a Deus para nos fazer vencer a luta contra a mulher má que existe em cada uma de nós, dentro de nós, que insiste em viver uma vida completamente contrária aos ensinos da palavra de Deus, buscando a cada dia dominar nossas escolhas, nossas ações. Nós vimos que a mulher má que existe em nós, ela é o quê? Descontente. Ela não é satisfeita com a vontade de Deus e não se submete à sua soberania. E que quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, normalmente nós reclamamos ao invés de ficarmos contentes. Dificilmente nos alegramos quando as circunstâncias ou situações, não é, que Deus permite que sejam diferentes daquelas que nós planejamos, nós acabamos ficando tristes, zangadas, questionando Deus, esquecendo-nos de que Deus nunca erra. Irmãs, Deus nunca erra. Tudo que Ele faz é perfeito. Nós vimos ontem que ser contente nada mais é do que ter seus desejos limitados ao que você possui. Que ser contente é ser satisfeito, é concordar com Deus de que tudo o que temos é exatamente aquilo de que necessitamos. Que uma mulher contente, nós vimos ontem, não se aflige, ela não se preocupa, ela não se agita com o que ela não tem, com o que acha que precisa ter ou com o que ela deseja ter, porque tudo o que ela precisa é de Deus. E ela sabe que o mais Ele vai suprir. Nós vimos também que a mulher má que habita em nós, ela não perdoa os outros. Ela não gosta de perdoar.
vimos que uma das maiores iscas de Satanás para nos pescar e aflorar a mulher má dentro de nós é a ofensa. Porque a ofensa desvia o olhar de Deus, nosso olhar de Deus para o olhar, para olhar para o outro que nos fez mal, que nós devemos ter cuidado. Vimos ontem com o fel, lembra o fel da minha mãe matando a galinha, que é a amargura que nós guardamos dentro de nós quando nós não liberamos perdão e acabamos contaminando a nós mesmas, como o fel contamina a galinha, contaminando as outras pessoas ao nosso redor e contaminando a igreja. Nós também vimos que nós devemos entregar a Deus todas as coisas e as ofensas que as pessoas nos fazem, porque Ele é o justo juiz. E a partir disso, dessa entrega, então, nós não vamos deixar que os males causados pelas outras pessoas, eles nos afetem de forma forte a ponto de não nos fazer perdoá-los. E nós, por último, vimos que a mulher má que habita em nós, ela busca a aprovação humana. A mulher má, ela, como todas nós aqui, temos um coração que é uma fábrica de ídolos. E que um dos ídolos maiores é o temor aos homens. É o desejo pela aprovação dos outros, por agradar as pessoas, por receber a aprovação das pessoas e temor às críticas e às desaprovações. Nós vimos que Provérbios 29, 25 diz que quem teme ao homem cai em armadilhas. E também vimos que isso não é uma questão de você que está aí ou eu dizer assim, mas eu não tenho, isso não é um problema com o qual eu sofro. A questão não é se eu ou você lutamos, porque todas nós lutamos contra o temor dos homens. E nós vimos ontem várias situações do nosso dia a dia que mostram isso. E que o temor dos homens nada mais é do que a idolatria, porque é buscar a própria glória ao invés de buscar a glória de Deus. Lembrando da fala de Sacha Mendes, conselheiro bíblico e escritor daquele livro O Namoro e o Noivado que Deus sempre quis, e ele disse, diga-me a quem você teme e eu direi a quem você obedece, falando sobre o temor dos homens. Então hoje, dando continuidade ao nosso tema, nós trataremos do segundo subtema, que é: Senhor, salva-me do mal que permito que me afaste de Cristo. E esse mal é chamado de feminismo. Senhor, salva-me do mal que permito que me afaste de Cristo, o feminismo. Vamos orar então, irmãs. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque apesar de quem nós somos, pobres, cegas e nuas, ainda assim o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós. Obrigada, Senhor, por isso. Ajuda-nos a fugir de toda maldade, de toda malícia, de todo descontentamento, de toda busca por aprovação humana, de toda e qualquer falta de perdão, Senhor Deus. Que nós possamos crucificar a mulher má que existe em nós, a fim de que sirvamos ao Senhor com fidelidade. Também pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a não nos deixar contaminar pelo mundanismo, esse mal que assola a humanidade, do qual nós vivemos cercadas, Senhor. E em especial ao feminismo, que é um braço desse mundanismo. Ajuda-nos, Senhor, a pautarmos a nossa vida, as nossas escolhas enquanto mulheres, na Tua palavra, nos Teus princípios, e a não amarmos o mundo, Senhor Deus, mas amarmos a Ti. Pedimos a Tua direção sobre esse estudo, sobre o que nós vamos meditar essa noite, que o Senhor abra os nossos corações, a começar em mim, Senhor Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações, a fim de que possamos ser praticantes e não apenas falantes ou ouvintes, como a Tua palavra ensina, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, um coração rendido a Ti,
um coração que quer ser teu, Senhor Deus, um coração que se submete à tua vontade, como nós cantamos essa noite. Ajuda-nos, socorre-nos e usa-nos para a tua honra e glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãs. Salva-me do mal que permito que me afaste de Cristo. Feminismo. Em 2016, uma reportagem da revista Veja sobre Marcela Temer, no caso, então, esposa do ex-presidente ou ex-vice-presidente da República, Michel Temer, uma reportagem sobre ela na revista Veja desencadeou um movimento de revolta na sociedade feminina brasileira. E por que não dizer na sociedade feminina mundial? Uma vez que essa reportagem teve repercussão em vários tabloides internacionais. E o que é que essa reportagem, irmãs, trazia de tão especial para causar toda essa agitação? Quem é que se lembra? O que é que essa reportagem sobre Marcela Temer causou, né? Tanto ribuliço, como a gente diz no Nordeste, tanto ribuliço, tanto furdunço, né? Com a reportagem sobre essa mulher. A confusão se deu pelo fato dessa mulher ter sido ofensivamente, eu estou colocando entre aspas, né, chamada de bela, recatada e do lar. As irmãs aí que têm um pouquinho mais de 15 anos, né, se lembram dessa polêmica. A confusão foi grande, minhas irmãs. A polêmica, ela movimentou as timelines de mulheres e homens, né, que começaram, então, a postar fotos engraçadas, né, e debochadas, em contraponto aos termos bela, recatada e do lar. E também não faltaram na internet grandes, longos textos questionando a escolha daquelas palavras para aquela mulher, né? Para as mulheres de uma forma geral, né? Essa situação, minhas irmãs, ela nos mostra a que passos anda a nossa sociedade no que diz respeito à questão feminina. Parece errado ao mundo e, infelizmente, a algumas cristãs ser bela, recatada e do lar, preferindo algumas irmãs serem feias, depravadas e antifamílias, que é o contrário do que esses nomes dizem aí, né? Quem diria, não é, que um dia, que chegaria um tempo em que fosse preciso defender a decência e a família. Pobres mulheres da nossa geração, minhas irmãs, que fomos convencidas, muitas de nós, de que ser depravada, liberal e imoral, sem o menor respeito pelo corpo, é o modelo ideal de liberdade. Que fomos convencidas de que a liberdade só é conseguida através da libertinagem e da imoralidade, e que o casamento é uma prisão. Mas, infelizmente, esse tempo chegou, queridas. Tempo de completa desestruturação de qualquer tipo de valor. Valores, né, considerados relativos. Famílias a gosto de cada um. Hoje, cada um faz uma família do jeito que acha que é interessante. Tradicionalismo hoje é um palavrão da nossa era. Mas eu pergunto, que mal há em ser bela? Que mal há em ser recatada? Que mal há em ser do lar? Bela, sim. Recatada, sim. Do lar, sim. Onde nós encontramos na Bíblia subsídios para embasar a tese do mundo de que esses adjetivos são ofensivos? E aí, por conta de toda essa celeuma, na época, vocês devem se lembrar, frases que hoje são consideradas frases de milhões, começaram a tomar conta da sociedade e encher a boca de homens e mulheres, né? E as frases são: lugar de mulher é onde ela quiser, meu corpo
minhas regras. Inclusive, aí a capa de um livro, né, de Patrícia Lages, que defende isso. Então, lugar de mulher é onde ela quiser, meu corpo, minha regra. E aí todo mundo começou a falar sobre isso, e as mulheres começaram a divulgar isso e a defender isso. E daí, Rose, qual é o problema? Meu lugar é onde eu quiser mesmo. Quer dizer que existe lugar para homem e lugar para mulher? Por acaso mulher é inferior ao homem? Mulher para ser o quê? Piloto de fogão, é? Algumas pessoas já me disseram isso. A questão aqui, irmãs, não é que há uma limitação do potencial feminino, menosprezando o valor da mulher e sua capacidade. Não é isso. A questão, queridas, é que por trás dessas frases há toda uma ideologia dominante, recheada das mais absurdas proposições e, por conseguinte, uma total deturpação das verdades bíblicas para a mulher e a família. Nossa conferência é uma conferência sobre família e por isso esse assunto é tão pertinente. Por isso que nós começamos ontem falando sobre o meu interior, a mulher que tem dentro de mim, que interfere na minha família. Hoje falamos sobre assuntos, feminismo para as mulheres, orgulho para os homens que interferem na família também. Mas, irmãs, a sociedade diz isso. Mas quem é a pessoa certa para nos indicar o nosso lugar? Quem é que tem o direito de dizer para você e para mim quem nós somos? Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmãs, o Deus que nos criou, ao qual nós, eu e você, que somos crentes, dizemos servir, é o único que tem autoridade para dizer como devemos viver, as escolhas que nós devemos fazer e qual é o nosso lugar como mulheres no mundo. Qualquer coisa que destoe disso é contrário à palavra de Deus e, por conseguinte, não é para um cristão, não é para uma mulher crente escolher. Infelizmente, no meio de tudo isso, de toda essa guerra, vamos dizer assim, estamos nós, mulheres cristãs, que muitas vezes somos tendenciosas a copiar o modelo imposto pela sociedade na qual nós estamos travando uma luta diária, como nós vimos ontem, entre querer ser feliz e obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, como se uma coisa fosse dissociada da outra. De uma forma geral, se a gente analisar a igreja do século 21, nós podemos ver que nós temos uma igreja nitidamente adoecida, de uma enfermidade muito séria chamada de mundanismo. Temos visto um crescimento exorbitante de evangélicos, que são pessoas religiosas, mas que não demonstram atitudes próprias de pessoas que foram convertidas. O crente que é como se de alguma forma vivesse ainda aprisionado. Sendo assim, nós veremos hoje, através da palavra de Deus, o que verdadeiramente acontece quando as ideias do mundo invadem o coração da mulher cristã. E assim nós poderemos dizer: salva-me, Senhor, do mal que é o feminismo, o qual permito que me afaste de Cristo. Irmãs, então não tem como falar sobre feminismo sem falarmos sobre mundanismo, porque o feminismo só adentra o coração da mulher quando ela permite que as ideias do mundo permeiem o seu coração. É algo que é resultado do mundanismo. A priori, eu gostaria de pensar, de refletir sobre o conceito de secularização. O que é secularização ou mundanismo? Secularização nada mais é do que um processo através do qual a religião ela perde a sua influência sobre as mais variadas esferas da sociedade. Essa perda da influência ela vai se mostrar na perda de prestígio das igrejas, né, de qualquer organização religiosa, na influência da sociedade,
na cultura e, por fim, na desvalorização das crenças e dos valores que estão associados a elas. Em outras palavras, secularização é um estilo de vida, uma cultura, um jeito de viver sem fé, sem Deus, sem a dimensão espiritual da vida. Esse é o conceito de secularização, irmãs. Esse é o conceito de mundanismo. Mas não é esse o momento em que nós estamos vivendo? O período dos desigrejados, que dizem que não precisam ser membros de igreja, né? Dos que dizem que não há problema nenhum do crente viver da forma como quiser, beber, dançar, que tempo em que o mundo cada vez mais desacredita na instituição igreja por causa do nosso comportamento. A minha pergunta é, pensando nesse conceito de secularização, que é um estilo de vida... Eu estou com medo aqui de apertar o... era isso que eu estava com medo. Volta. Pronto, aqui achei. Pensando nesse conceito de secularização, que é um estilo de vida, uma cultura, um jeito de viver, sem fé, sem Deus e sem a dimensão espiritual da vida, a minha pergunta é possível que mulheres verdadeiramente cristãs, e aí eu enfatizo com letras garrafais, verdadeiramente cristãs, se adequem a esse conceito de secularização? É possível, irmãs? A resposta é não, porque isso é uma pergunta retórica. É óbvio que se a secularização é um estilo de vida que deixa Deus de fora, os valores cristãos e a fé não podem ser associados a uma pessoa que diz que é cristã, né? Então nós precisamos nos lembrar de que isso é uma pergunta que já tem uma resposta. Logo, irmãs, é como colocar água e óleo juntos. Aqui tem algum professor de química? Mas tem as meninas que aí estudaram química mais recentemente, as mais novas aí, não é? E vocês sabem que água e óleo não se misturam. Nem precisa ter estudado agora. Todo mundo que já estudou na vida fez essa experiência, não é? Água e óleo não se mistura. Muitas vezes você pode colocar a água no óleo, chacoalhar, 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 chacoalhar. Quando você colocar de volta o vasilhame, o que vai acontecer? Elas vão se separar. Alguém sabe por quê? Quimicamente falando, alguém sabe por quê? Porque elas têm o quê? Polaridades diferentes. Uma está num polo e outra no outro polo. Estão separadas, elas são opostas, são substâncias chamadas de opostas, estão em polaridades diferentes. Por isso, elas não se misturam, água e óleo. Dessa maneira, irmãs, a mulher cristã deve se opor a tudo que se refere ao que é secularizado, como o óleo se opõe à água. E nessa premissa, então, eu pergunto para vocês, o feminismo deve ter lugar na vida da mulher cristã? Lugar de mulher é realmente onde ela quiser? Não, irmãs. Lugar de mulher é onde Deus quer que ela esteja. Lugar de mulher é onde Deus quer que ela esteja. Lugar de mulher é fugindo do mal que a afasta de Cristo, que é o feminismo. A nossa sociedade ela está imersa em valores feministas a ponto de que nós muitas vezes nem conseguimos diferenciar ou discernir isso. Do tanto que nós já fomos, nós somos a geração criada no feminismo. Eu posso dizer isso porque fui criada num lar que não é cristão e que as ideias da minha mãe eram altamente feministas. Ela foi uma mulher que teve que criar 4 filhos sozinha, né, porque meu pai nos abandonou. E os ensinos da minha mãe... vamos dizer assim, não é porque ela era uma pessoa má, ela não tinha conhecimento da palavra de Deus, e os ensinos dela eram todos ensinos feministas. E nós
quase todas nós aqui, fomos criadas, até mesmo em lares cristãos, sendo ensinadas nessas ideologias. Então, a nossa sociedade ela está tão imersa nas ideias feministas que as moças cristãs dizem: meu corpo, minhas regras. Eu visto o que eu quiser, eu faço, ando do jeito que eu quiser, eu me posiciono da forma como eu quiser, eu posto as fotos do jeito que eu quiser, porque o meu corpo é a minha vida. E nós estamos tão imersas nessas ideias que nós sequer entendemos de onde elas partiram, de onde elas surgiram e aonde elas querem nos levar. A liberação do aborto e a ideologia de gênero, né, estão se tornando cada vez mais fortes e procuradas e buscadas e defendidas, inclusive por mulheres cristãs. Mas a mulher cristã, ela não pode tomar esse lugar de fala, irmãs. A mulher cristã não pode tomar esse lugar, porque o lugar da mulher cristã não é onde quer que ela queira, onde ela quiser. O lugar da mulher cristã é onde Deus quer que ela esteja. O lugar da mulher cristã é na contramão do mundo. E propositadamente eu coloquei essa pessoa aqui que está indo para o lado oposto ao que todas as outras estão indo. Lugar de mulher cristã é na contramão do mundo. Por quê? Porque ela não é desse mundo. Vamos abrir a palavra de Deus no nosso texto base. João, capítulo 17, João, capítulo 17, e vamos ler os versículos 11, 14, 15 e 16. João 17, versículos 11, 14, 15 e 16. Enquanto vocês procuram, eu vou colocar aqui água. Leiamos, irmãs. João 17, 11 diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um como nós. 14 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus aqui faz um pedido, uma oração a Deus, dizendo o quê? O que é que ele está pedindo e está dizendo, irmãs? Ele disse: eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu te peço, né, que os guarde do mal. Eles estão do mundo, mas eles não são do mundo. Agora a minha pergunta é, minhas irmãs, como viver no mundo sem ser do mundo? Como viver no mundo sem ser do mundo? Alguém pode me dizer? Eu me lembro de uma história que meu pastor, o pastor João Torres, às vezes gostava de contar com outra versão, não é? Mas essa história diz o seguinte: certa vez, um homem morava atrás, a casa dele ficava por trás do cemitério. Para ele chegar na casa dele, ele tinha que arrodear uma quadra todinha, atravessando o muro do cemitério, até chegar lá do outro lado, para chegar em casa. Essa era a forma de chegar. A outra maneira era se ele cruzasse pelo cemitério, ele chegava rapidinho. Enquanto ele levava 20 minutos para rodear, ele não gastava 3 minutos para atravessar o cemitério, porque a casa dele ficava bem atrás do muro, que tinha uma porta de saída também. Aí esse homem, ele certo dia, esse homem era muito medroso, né? Muito medroso. Certo dia ele vinha muito cansado, né? E aí, quando ele chegou na frente do cemitério, ele olhou assim e disse: rapaz, eu podendo atravessar aqui, para sair bem pertinho lá de casa, mas não tenho coragem não tenho nada, uma hora dessa, escuro, cheio de alma, tenha nada coragem, vou não. E aí ele ficou, né? Ele ficou pensando: eu vou ou não vou? Mas não estou com coragem de atravessar isso tudo não. Eu vou ou não vou? Aí, naquele momento, ele viu se aproximando um senhor.
Era um crente que vinha com a bíbliazinha debaixo do braço, alegre, cantando. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Todo animado, o culto tinha sido uma bênção. E o irmão vinha assim, derrubando, recebendo fogo, né, como se diz. E aí o irmão vinha todo animadozinho, passou na frente do homem e foi entrando no portão do cemitério. Quando ele foi entrando, o homem disse: ei, o senhor vai atravessar aí, uma hora dessa? Aí ele disse: vou. O senhor quer ir comigo? Ele percebeu que o homem estava com medo. Você quer ir comigo? O homem disse: quero. E aí eles seguiram os dois, né, caminhando no cemitério, foram andando. Quando chegou mais ou menos lá no meio do cemitério, ele olhou assim e disse: deixa eu lhe perguntar uma coisa, senhor. O senhor não tem medo de atravessar o cemitério uma hora dessa, não? Aí o homem olhou para ele e disse: tenho não, porque eu não sou desse mundo. Minha gente, esse homem correu e até hoje ele anda correndo, com toda certeza, porque o medo foi grande. Mas, irmãs, aquele irmãozinho tem razão. Nós não somos desse mundo, irmãs. Nós não somos desse mundo. Por isso que lugar de mulher é na contramão do mundo. Por isso nós não podemos, minhas irmãs, nos deixar levar pela onda do movimento feminista, que tem base em filosofias completamente contrárias à palavra de Deus. Quem aqui é motorista? Quem aqui dirige? Não vou pedir carona não, pode levantar a mão, tá? Muito bem. Então, se você é motorista, né, e você já teve alguma oportunidade, né, de andar na contramão numa estrada, com certeza você já passou por um grande sufoco, não é? Quando você entra numa rua que você não sabe que é contramão, e se for uma rua movimentada, uma avenida, então você com certeza passou por muitas complicações. Porque andar na contramão é complicado, perigoso, pode causar acidentes, porque sempre terá as pessoas que vão vir no sentido contrário, não é? Andar na contramão requer muita coragem, irmãs. E você pode se preparar, né? Se você vai andar na contramão, para toda espécie de xingamento. Porque vão xingar sua mãe, barbeiro, cego, burro e outras palavras que eu não posso dizer aqui que vão dizer com sua mãe, né? É certeza que as pessoas que estão indo no sentido contrário vão dizer. Por isso, irmãs, é muito mais fácil andar na mão. É muito mais fácil ir no caminho em que todas as pessoas estão indo. Porque andar na contramão é complicado. Como eu disse anteriormente, as pessoas elas têm vivido para o mundo e seguido os padrões do mundo, né? O chamado secularismo, porque isso é natural para elas. Mas, para nós cristãs, nós não podemos abraçar essas filosofias. Nós estamos vivendo em épocas de estruturas tradicionais, principalmente a família e a igreja, elas estão colapsadas. Elas estão assim, entrando em colapso mesmo. Os valores morais, eles têm sido substituídos hoje por valores imorais. E eu não estou falando de nada distante, não. Todo mundo sabe disso. Cada vez mais, as coisas imorais têm sido vistas pela sociedade como uma coisa natural. E, infelizmente, não é, essa inclinação para o profano, em vez de que para o sagrado, tem contaminado a nós, mulheres cristãs, de um modo cada vez mais abrangente, enfraquecendo aquelas que deveriam ser responsáveis por transmitir a palavra da verdade. Fazendo isso, não é, nós recebendo aceitando essas ideias feministas que são impostas ou apresentadas a nós, nós estamos deixando de transmitir a palavra da verdade. Quando Jesus pediu que não tirasse os discípulos do mundo, que não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do mal, o que ele está dizendo? Que é possível sim viver no mundo sem ser do mundo, sem se contaminar com o mundo, senão Jesus não teria nos deixado aqui, sem sermos levadas pela onda do feminismo. O problema não é o mundo em si, irmãs, mas é como nós, eu e você, temos permitido que ele entre em nós e nos afunde com toda a sua podridão. A própria verdade
né? Nessa cosmovisão secular, ela é relativa. A igreja de Deus, que é a coluna e o baluarte da verdade, como diz lá em 1 Timóteo 3:15, ela tem sido extremamente afetada pela corrosão de um modo de vida distante de Deus. Como é dito lá em 2 Timóteo, irmãs, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis porque eu e você, mulheres cristãs, estamos tentando de alguma forma, de alguma maneira, dar uma misturadinha na água com o óleo, tentando disfarçá-la a todo custo para que ela se torne aceitável. Tentando colocar uns temperinhos na água com óleo, né, que nos façam tomar a água com óleo sem sentir seu sabor desagradável. E esse andar na mão do mundo, ao invés de andar na contramão, que nós deveríamos fazer, engloba muitos aspectos. As mulheres cristãs hoje, elas vivem dominadas pelo consumismo, pelo comportamento inadequado nas redes sociais, tem deixado a política que tem ideias correntes que apoiam ideias marxistas, que era alguém, Marx, Lenin, Che Guevara, todos defensores de ideais contrários a Deus, não é? Marx dizia que a religião é o ópio do mundo, Lenin dizia que devemos lutar contra a religião e Che Guevara dizia, eu não sou Cristo, sou totalmente o oposto de Cristo. E nós estamos apoiando ideologias políticas que são pautadas em ideias esquerdistas, isso tudo é influência mundanista. A falta de de compromisso com a igreja, crentes que raramente vão à igreja, crentes que são crentes de domingo, crentes que não querem cargos na igreja, que na hora da eleição, no final do ano, o pastor só pode arrancar os cabelos, porque o povo não quer ser nada, não quer ter compromisso. Dualismo, na igreja é uma vida e lá fora é outra. Com vestimentas impróprias para cristãs e para filhas de cristãs, roupas de festa que não condizem com uma mulher cristã, roupas de banho que não condizem com mulher cristã e ainda tira foto e posta nas redes sociais para se exibir, saias e shorts muito curtos, vestidos tomara que caia, todo mundo sabe que eu falo nisso sempre, e eu tomara que um dia caia mesmo para você passar uma vergonha, né? Porque é isso que você quer. Então, cristãos que fazem acepção de pessoas, que tratam pessoas diferentes de acordo com o padrão de vida delas, amizades mundanas em que seu melhor amigo é alguém que nem conhece a Cristo, e eu não entendo como um crente pode ter um amigo íntimo e confidente que não tem os mesmos valores que ele. Você pode ter amigos descrentes e deve até para evangelizá-los. Mas os seus amigos íntimos e confidentes não podem ser pessoas que não conhecem a Deus para lhe ensinar sobre Deus. Como alguém que não conhece a Deus pode lhe ensinar sobre Deus, irmãs? E essas são apenas algumas das manifestações do mundanismo. Mas hoje, além de falar sobre o mundanismo, que eu disse que precisava fazer essa abordagem, nós vamos falar sobre o feminismo, não é? A origem, o significado e os valores do feminismo. Como foi que isso surgiu? Essas informações, elas são, eu peguei no livro Mulheres em Apuros, de Martha Peace, e também no artigo chamado Um Cristão Pode Ser Feminista, certo? Só para vocês se encontrarem por aí, saberem que não foi eu que criei, não. Mas a primeira onda do feminismo, ela data dos séculos 18 a 19. Então, há muito tempo atrás. O feminismo não começou agora, não, irmãs. Às vezes a gente pensa assim, no meu tempo não era assim, quando a gente olha nossas filhas fazendo determinadas coisas. Mas já tinha começado há muito tempo atrás. A primeira onda do feminismo, ela começou por volta de 1740 a 1800, por aí. Então, é algo antigo. Mas o carro-chefe dessa primeira onda do feminismo não era o carro-chefe de hoje. O carro-chefe era a luta pelos direitos civis que eram negados às mulheres naquela época. Apesar das motivações elas serem políticas, essa era uma luta justa. As mulheres, quando o movimento feminista começou, a ideia era o direito da mulher de cursar a universidade, que ela não tinha, certo? De votar,
nas eleições políticas, que ela não tinha o direito, de exercer profissões como medicina e advocacia, que ela não podia, de que os crimes cometidos contra ela, de abuso sexual, fossem investigados, de receber salários equitativos aos homens pelo mesmo trabalho. Então, eram lutas, vamos dizer assim, que a gente pode considerar, de certa forma, justas, né? E Deus provavelmente usou isso para... vamos dizer, tirar as mulheres desse sofrimento, porque Deus pode usar todas as coisas. Para Deus não existe diferença. Homem e mulher são iguais. Mas a luta da mulher crente não deve ser essa, né? A luta da mulher crente deve ser movida pelo Evangelho e no Evangelho para a glória de Deus. A mulher crente não tem que estar pleiteando, né, os direitos feministas, porque quando ela entende e sabe que diante de Deus não há diferença entre o homem e a mulher. Deus nos criou à imagem e semelhança dele, homem e mulher. As desigualdades, as injustiças, os preconceitos, elas são frutos do pecado que domina o homem. E elas só vão deixar de existir quando Jesus voltar. Enquanto isso, nós precisamos viver e pregar o Evangelho. Esse deve ser o nosso carro-chefe. Essa deve ser a nossa bandeira de luta, para restaurar pecadores, independente de classe social, de raça, de gênero ou de crença. A atual onda do feminismo, aí sim, é algo que nos preocupa. Infelizmente, com o passar dos anos, os motivos do feminismo progrediram, né, para princípios mais perigosos e antibíblicos. Ter os mesmos direitos dos homens foi ressignificado, passou por um processo de ressignificação e passou a ter a obrigação de exercer os mesmos direitos dos homens para poder ser mulher. Se possível, inclusive, contra a vontade de algumas delas. Trabalhar fora deixou de ser uma opção para a mulher e passou a ser um critério que uma mulher só é de sucesso, só é considerada se ela for uma mulher que trabalha fora de casa. E só assim ela vai ser mulher de verdade. Senão ela vai ser uma Amélia, como é dito na música, né? Diferente da primeira onda, nessa nova etapa, a opressão do feminismo, ela é implacável e ela está alcançando cada vez mais mulheres nos nossos lares, as nossas filhas. Há uma enorme deturpação nessa nova onda do conceito de família e dos papéis da mulher e do homem que são definidos por Deus na Bíblia. O feminismo atual, ele exige praticamente que a mulher, ele diz, né, que a mulher é superior ao homem em tudo e para todos, em todas as coisas. Lembrando que essa visão, o feminismo atual, ele é pautado numa visão sociológica da mulher. Essa visão sociológica, a sociologia, né, ela foi criada por Auguste Comte, que era o pai do positivismo. Então, a ideia dele de criar a sociologia foi porque ele acreditava que era necessário existir uma ciência pura, que não tivesse nenhuma interferência da teologia e da filosofia. Então, a visão feminista atual, que é ressignificada, não é? A mulher, ela é totalmente diferenciada da criação de Gênesis. Ela não é para ser mais aquela mulher auxiliadora idônea. Mas a minha pergunta é, irmãs, os ideais de Deus mudaram? Eu respondo que não, né? Para o feminismo atual, a mulher é superior em tudo e a todos. Para o feminismo atual, a mulher não precisa de homem. A mulher tem a obrigação de trabalhar fora para ser feliz e se sentir útil. Para o feminismo atual, a Bíblia é um livro machista e é responsável por incentivar as diferenças dos direitos entre homem e mulher quando diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. O feminismo atual, ele é contra a liderança masculina que foi instituída por Deus na Bíblia, que o homem é o cabeça do lar. E o movimento feminista atual chega, inclusive, à audácia de querer tirar os termos masculinos da Bíblia. O Deus Pai deveria se chamar Sofia, certo? E todos os termos referentes ao masculino devem ser retirados. Jesus, que é o Filho de Deus, passaria a ser chamado a criança de Deus, para não dizer que era filho no masculino.
Então, nós podemos entender, através desse breve resumo, o quanto o feminismo difere dos ensinamentos bíblicos. Como igrejas, minhas irmãs, nós fomos chamadas por Deus para influenciar o mundo e não para sermos influenciadas por ele. Porque, como igreja, nosso comportamento deve ser determinado pela Bíblia e não pelos conceitos do mundo. Em Mateus 5, 13 e 14 diz: vós sois a luz do mundo, ou melhor, o sal da terra, né? E vós sois a luz do mundo. E em Romanos 12, 1-3 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos. Irmãs, nós não podemos deixar o mundo ditar nosso comportamento, porque o mundo jaz no maligno. Então, o segundo ponto que eu gostaria de falar é como o feminismo tem influenciado negativamente a mulher cristã. A forma como nós vivemos, como nós nos comportamos, falamos, sentimos, mostra nossas crenças e convicções, não é? Em grande parte moldadas pelos valores da sociedade e pela nossa família. E de onde é que vêm essas crenças sobre o papel da mulher no lar e na sociedade? Elas são uma mescla de informações que nós recebemos durante a nossa vida toda, né? E muitas vezes por filosofias alheias às Escrituras. E isso é fato mesmo para aquelas que são crentes, que nasceram em lares cristãos. Vou já mostrar por quê. Então, a palavra empoderamento é a palavra da vez, né? Empoderamento é a ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder. O uso mais comum dessa palavra é empoderamento feminino. A mulher empoderada passou a ser uma figura digna de admiração. Às vezes a pessoa diz assim: eita, mulher, tu é tão empoderada. Eu digo: minha filha, sou não. A mulher empoderada passou a ser independente, a figura dela é resolvida, é desapegada, é desafiadora e é antitradicional. Você nunca vai ver esse termo de mulher empoderada associado a uma dona de casa, a uma mãe em tempo integral. Mulheres belas, recatadas e do lar não são empoderadas de acordo com essa cartilha. A realização e a felicidade da mulher, dentro de um padrão conservador na figura de mãe de família, recebe o selo de desaprovação em prol de uma militância ostensiva que, ao se nomear feminista, passa a querer determinar como as mulheres devem se portar. O que é que elas devem fazer para serem felizes e poderem receber o carimbo aprovativo do empoderamento. Emitem um discurso raivoso contra a liderança masculina. Submissão é um palavrão no meio das mulheres hoje. O empoderamento, irmãs, se tornou a nossa prisão mais moderna. Sob o pretexto de liberdade, a mulher passa a ser pressionada a se descolar do sistema considerado tradicional. O casamento passa a ser motivo de repúdio. Ter filhos é um fardo. E o sucesso profissional se tornou um ídolo. Assim, o feminismo influenciou grandemente as mulheres a manifestarem 4 atitudes que eu vou apresentar aí no slide. Primeira atitude: o feminismo incentivou as mulheres a terem aversão pelo casamento. Nós vemos mulheres quererem casar cada vez mais tarde, não por vocação, ou por um desejo piedoso de agradar a Deus através de algum propósito, que isso não é problema. Mas tem deixado de casar por desejos egoístas, porque não querem nada que impeça o seu pleno desenvolvimento profissional. Enxergam o casamento como uma prisão, não como um lugar projetado por Deus para o nosso bem, para o nosso prazer e segurança. Porque elas não querem depender de ninguém e não querem ninguém mandando na sua vida. Então, o feminismo tem feito isso com as nossas filhas. E nós somos culpadas. Infelizmente, irmãs, muitas de nós temos influenciado nossas filhas a pensarem dessa maneira. Dizemos a elas, sabe o quê? Desde cedo, que elas devem estudar para terem um bom emprego. Esse é o incentivo que nós damos às nossas filhas, para ganharem bons salários.
Nós dizemos que elas não devem ficar dependendo de homem, nem para comprar uma calcinha, como minha mãe dizia. Minha filha, você tem que trabalhar, você não pode depender de homem não, nem para comprar uma calcinha. Tem que ter seu dinheiro. E eu fui criada com ideias totalmente feministas, né? Que o mais importante é se formar, é ter um diploma. Casamentos vêm em segundo plano. Depois que você estiver formada, passando um concurso, tiver seu emprego, é que você vai se casar. Eu estou mentindo, irmãs? Não é isso que a gente escuta e que a gente diz muitas vezes na nossa casa, nas nossas filhas? Quando nós fazemos isso, irmãs, nós estamos ensinando ideias feministas a elas. A terem aversão para pelo casamento. As meninas dizem que só vão se casar quando não tiver mais nada para fazer na vida. E esse tipo de ensino é fruto da ideologia feminista que nos é proposta e que nós absorvemos e cremos nisso como verdade. E estamos ensinando nossas filhas de que é mais importante elas terem um sucesso profissional do que elas serem mães que criam filhos para serem servos de Deus. Outra coisa que o feminismo tem ensinado às mulheres é a aversão pela maternidade. Eu estava vendo a menina cantando aqui, olhando ela grávida e achando tão lindo, né? Porque nós cada vez mais, irmãs, nós vemos o adiamento ou a negação completa da maternidade. Filhos hoje são vistos por muitas de nós como empecilhos para o pleno desenvolvimento profissional. Quando a gente vê uma mãe com mais de 3 meninos, a gente já diz, vale, está ficando doida. É assim, o primeiro filho, que bênção, o segundo já, o terceiro mulher, tu não tem juízo não. Não é não? Quem tem 3 filhos sabe disso. Quem tem mais de 3 sabe o tanto que ouviu até de coisas piores, né? Então, mas o Salmo 127, a palavra de Deus, minhas irmãs, ensina o que sobre os filhos? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o nosso galardão. Então, os filhos são bênção. Os filhos são presentes de Deus para nós. A Bíblia diz, mas o movimento feminista diz não. Não, filhos atrapalham a vida profissional. Irmãs, se vocês fossem estudar o que Simone de Beauvoir e outras aí disseram no começo do movimento feminista, da década de 50, a respeito de casamento e de filhos, você dizia, meu Deus, essas mulheres eram loucas. E nós estamos copiando essa ideia dessas loucas, não é? Ensinando às nossas filhas, não vai ter muito menino não. Casou, não vai ter esse menino cedo não. De jeito nenhum você não vai ter menino agora, né? Vai construir primeiro um patrimônio. As igrejas estão repletas, irmãs, e aí eu não quero ofender ninguém aqui. Ainda bem que eu não sei o que é que você pensa ou o que você tem em casa. Mas as igrejas estão repletas de jovens casais que não querem ter filhos. Que preferem criar cachorro e chamar os cachorros de filho. Minha irmã, que absurdo é esse? Onde já se viu gente dar luz a bicho para chamar de filho? Pai de cachorro é cachorro. Mãe de cachorro é o quê? É isso que você quer ser, gente? A gente deve gostar dos bichos, pode. Eu tenho 3 cachorros, mas eles são os cachorros lá de casa. Meus filhos são Ana Sofia e João Gabriel. Cuidado para não compararmos a criação de Deus, que foi feita à imagem e semelhança do Senhor, com os animais. Não é um direito nosso blasfemar desse jeito. Chamar bicho de filho, porque o bicho não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Acho que é por isso, minha gente, que nós estamos vivendo essa doença dos Therians. Porque os filhos estão vendo que os pais gostam mais dos bichos do que deles, mas agora você é um bicho, que é para poder ver se eu sou gostado. Nós estamos vivendo uma era de pessoas assim totalmente desequilibradas, com ideias totalmente contrárias a tudo que Deus ensina. E são fruto da nossa geração, da criação nossa, de nós mães e avós que estamos aqui. Então o meu apelo é que nós, irmãs, acordemos para isso, para as mais novas acordem para isso. Seus filhos são imagem e semelhança de Deus, porque lá na Bíblia Deus diz que criou o homem, não foi que criou os animais à imagem e semelhança dele, não. Além da aversão
ao casamento e à maternidade, o movimento feminista também nos ensina a aversão pela domesticidade. Nós desprezamos o cuidado com o lar e ainda desprezamos quem se dedica a ele, quem decide ficar só em casa, né? O lar, o cuidado com os seus, já não é mais visto como uma missão, mas como uma prisão. Ah, não, vou ficar só em casa, não. Eu tenho que ter minha realização profissional. Eu lá quero ser piloto de fogão. Quem gosta de vassoura é bruxa, né? E como consequência disso, minhas irmãs, nós vemos o abandono do lar cristão e também a terceirização dos nossos filhos. E as consequências desastrosas estão nessa sociedade que nós estamos vivendo. Mulheres que consideram mais importante ter uma carreira do que cuidar dos filhos que Deus lhe deu. Que são profissionais de sucesso nas suas empresas, mas seu lar é um fracasso pelo descaso que teve com os filhos que gerou. Irmãs, nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Eu sei que algumas de nós podemos ter a necessidade de trabalhar fora. E se você tem a necessidade de trabalhar fora, isso não é problema. Tá? Eu não sou contra trabalhar fora, até porque eu trabalhei fora. Antes de me casar, eu já trabalhava fora. A questão é, se eu preciso trabalhar fora e se eu vou optar por isso, eu preciso entender que isso não é justificativa para eu desprezar o cuidado com o meu lar. O seu papel de esposa e de mãe é o papel mais importante da sua vida, muito mais do que o seu papel profissional. Lembre-se disso. Se você escolheu ou precisou trabalhar fora, você vai ter jornada dupla, porque você precisa ter responsabilidade como esposa e como mãe. Tá? E por último, o movimento feminista nos ensina a buscar a valorização pessoal, que nosso valor é determinado pelo que nós fazemos e não pelo que nós somos. Se eu fizesse uma rápida pesquisa entre as mulheres aqui da Igreja de Esperança, certamente a gente ia se surpreender com a quantidade delas que se sentem um pouco inferiores, às vezes um pouco inúteis, inadequadas, frustradas ou insatisfeitas. Esse é um problema real e comum entre as mulheres que tem sido potencializado pela influência do feminismo. As mulheres de hoje lutam por projeção profissional, por ganharem mais, na tentativa de provar o seu valor para si mesmas e para outros. Eu tenho conversado com uma mulher, né, uma amiga, que ela decidiu, tinha vontade de fazer medicina. E era em outro lugar distante de onde ela reside. E o que é que ela fez? Ela tem 3 filhos. Um rapaz, uma moça e uma menina de 8 anos. E ela decidiu, então, fazer medicina. Sentou com o marido, eles entraram em consenso, não tinha problema, e ela viajou e foi morar em outro lugar, levou a filha maior, e o marido ficou com o filho e a menina de 8 anos. E quando eu conversei com ela, eu disse, fulana, você acha que você fez a escolha certa, deixar o seu lar, a sua família, para realizar um sonho? Aí ela disse, não, Rose, não é só a realização de um sonho. Eu estou fazendo isso para dar um futuro melhor à minha filha. Porque ela vai precisar no futuro dessa renda, e é para dar um futuro melhor. Então eu olhei para ela e disse, minha irmã, o melhor futuro que sua filha pode ter é a presença da mãe dela com ela. A melhor escolha que sua filha vai ter e a melhor lembrança que ela vai ter de você é de você estar ao lado dela durante a criação dela. Então, nós temos pensado, às vezes, de forma muito distorcida do que a palavra de Deus ensina, porque a gente está indo na onda do movimento feminista, né? Toda mulher cristã deve lembrar de 3 grandes verdades. A primeira é, o nosso valor, irmãs, não é determinado pelo que nós somos, mas por nós sermos feitas à imagem e semelhança de Deus. Nosso valor é determinado por isso. Em segundo lugar, o nosso valor ele é determinado pela forma como Deus nos vê e não como nós nos vemos. Cuidado, nós não precisamos cuidar da autoestima. Nós precisamos cuidar da estima do alto. Mais do que uma alta autoestima, nós precisamos da estima do alto, de que Deus olhe para nós e veja em nós santidade de vida e uma busca incessante por Ele. E em terceiro lugar, nossa satisfação e realização vem de entender a vontade de Deus e nos colocar debaixo dela. Então, irmãs, a mulher que não anda
na mão do mundo, mas anda na contramão do mundo, ela entende o seu verdadeiro papel no mundo. Ela sabe que a agenda do feminismo tem fundamentação no movimento socialista que prega uma sociedade sem Deus e seus valores. Ela não vive preocupada, como eu disse, com o reconhecimento das pessoas. Ela vive preocupada com o reconhecimento e o louvor de Deus. Porque Provérbios 31:30 diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é a que é realizada profissionalmente, não é a que tem o melhor emprego, não é a que se destaca pela sua beleza, mas é aquela que teme ao Senhor. Enfim, minhas queridas, nós temos um chamado do Senhor para não nos amoldarmos a esse mundo. A decisão é nossa. Quais são as nossas prioridades? Qual é a sua prioridade? Agradar a Deus ou agradar a você mesma ou às pessoas do mundo? Andar na contramão significa ser totalmente contrário ao que o mundo faz. Andar na contramão é fazer a vontade de Deus. Uma vez que nós oferecemos o nosso corpo a Deus, né, como sacrifício vivo, corpo e mente, uma transformação precisa acontecer no nosso relacionamento com o mundo. Todos os dias nós seremos tentadas a sucumbirmos às ideias feministas, a andarmos na mão do mundo. Mas se você decidir escolher, né, vamos dizer assim, o caminho certo, o caminho do Senhor, então você vai se afastar desse grande mal que te afasta de Deus, que é o mundanismo. A partir de agora, nós precisamos nos lembrar que nós somos mulheres extraordinárias. Nós não somos mulheres comuns. Nós devemos ficar satisfeitas em rejeitar o comportamento feminista e fazer as escolhas certas. E o que é uma coisa extraordinária? Né? O que é uma coisa extraordinária? É algo que não é do jeito das outras. Então, é recusar-se a pensar e a conduzir-se como as pessoas do mundo estão. Irmã, você é excepcional. Cristo vive em você. E isso faz uma enorme diferença na vida de alguém. Coloca essa pessoa muito acima dos outros. Separa você de tudo que é comum. Então, por que você vai ficar num poleiro se você pode voar como uma águia? A ordem de Deus é para nós renovarmos a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Portanto, não se amolde ao mundo, equiparando-se a ele. Não viva segundo o estilo dos tempos. Não adote os costumes do mundo. Não imite a maneira como as pessoas, especialmente as mulheres do mundo, vivem. Como eu ilustrei no começo, água e óleo não se misturam. Se eu desse água e óleo aqui para alguém, alguém iria beber? Acredito que não. Mas, se eu coloco alguns temperinhos para disfarçar e faço uma sopa, a gente toma sopa? Sopa tem água? Sopa tem óleo? E a gente ainda acha gostoso, né? Mas, irmãs, depois que a sopa está feita, dá para diferenciar o que é água e o que é óleo? Não, está tudo misturado. Assim também, quando o crente mistura seus valores com os valores seculares, o que ele faz é nada mais, nada menos do que temperar suas ações com alguns ingredientes mundanos e tentar disfarçar a presença do mundo na sua vida como o óleo se disfarça na sopa. E eu concluo, né, fazendo a pergunta inicial. Tem sido fácil para o mundo diferenciar se você é uma mulher que anda na contramão do mundo ou uma mulher que anda segundo o seu curso? Tem sido fácil? Clamemos então, irmãs, Senhor, afasta-me do feminismo, o grande mal que permito que me afaste de Cristo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos concluir, né, ouvindo essa música e meditando na letra dela. Passou não? Olha aí se tu consegue clicar. Não? Não? É aí. Medite na letra dessa música que é conhecida.
muda o meu coração. Quero ouvir sua voz e entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração. Não. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido, nós queremos, Senhor, te suplicar que o Senhor mude o nosso coração, Senhor Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor limpe o nosso coração das ideias do mundanismo, Senhor Deus, das ideias do mundo que tem tomado, assolado a Igreja de Cristo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que abraçamos as ideias do mundo e gostamos das ideias do mundo, Senhor. Pelas vezes em que deixamos o consumismo nos encher, Senhor Deus, o coração, em busca de um prazer hedonista, de um prazer em si mesmo, Senhor Deus. Quando o nosso prazer e a nossa satisfação deve estar no Senhor. Perdoa-nos pelos nossos comportamentos nas redes sociais, Senhor Deus, nos expondo situações, Senhor Deus, expondo nossos corpos. Perdoa-nos, Senhor Deus, pelas nossas vestimentas que imitam o padrão do mundo, Senhor, em que as pessoas nem conseguem diferenciar se somos crentes ou não pela forma como nos vestimos, como nos portamos. Ajuda-nos, Senhor, a escolher nossos amigos, termos pessoas que são confidentes e que nos aconselham de acordo com a Tua palavra, com a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Ó Senhor, nos livra de toda influência mundana, porque nós não somos desse mundo, Senhor Deus, a Tua palavra diz. O Teu Filho Jesus orou por nós, pedindo que o Senhor nos guardasse do mal aqui no mundo, porque nós não somos do mundo. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Ajuda-nos como mulheres a nos desapegarmos, Senhor Deus, de tanto amor que temos pelas coisas do mundo, de tanto apego que temos a essa vida, Senhor, porque nós somos forasteiras aqui, Senhor Deus. Nos ajuda a entender isso. Liberta-nos, Senhor Deus, das ideias feministas, ideias, Senhor Deus, centradas em pensamentos de pessoas que não Te amam, que não Te conhecem, Senhor. Senhor, livra-nos do feminismo cristão, que é mais perigoso, daquelas ideias sutis feministas que permeiam a nossa casa, que permeiam a nossa cabeça e que tem nos feito influenciar nossas filhas e netas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não nos amoldarmos ao padrão do mundo. Ajuda-nos a ensinarmos às nossas filhas que o casamento é uma instituição criada pelo Senhor e que deve ser realizado para a glória do Teu nome. Se for da Tua vontade que aquela pessoa se case, que ela não tenha ideias egoístas a respeito disso. Ajuda-nos, Senhor, a amar a maternidade, Senhor. A amar, Senhor Deus, ter filhos para que eles possam glorificar o Teu nome e ensinar e compartilhar o Teu evangelho com os outros. Ajuda-nos a amar o nosso lar, Senhor Deus, como mulheres tementes a Ti, que o nosso lar seja o nosso refúgio, que o nosso lar seja o lugar de refúgio do nosso marido e dos nossos filhos, que nós amemos, Senhor Deus, o lar que o Senhor nos deu, e nos ajuda a entender, Senhor, que a nossa realização pessoal, ela deve estar em buscar a Ti e a Ti somente,
e só no Senhor nós seremos felizes e alegres. Queremos te agradecer pelos teus ensinamentos, pela tua palavra. Nos ajuda a não nos amoldarmos ao mundo. Nos ajuda, Senhor Deus, a não nos conformarmos com esse século, como Romanos diz, mas transformá-lo. Nós pedimos essas coisas e te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Acho que os homens não terminaram ainda. Estou ouvindo. É lá esse som? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Dizer que amanhã, né, já é só com o pastor. Então, muito obrigada. Pode se aproximar mais para cá, Michele? Larissa, né? Rose, nós que agradecemos, né, em nome da Saibre. Fomos, de fato, agraciadas, né, meninas, com esses belíssimos estudos. E eu tenho certeza que ficou aqui no coração de muitas de nós esse desafio que o Senhor te usou para nos exortar. Né, que possamos, de fato, pôr em prática e pedir, Senhor, salva de mim mesmo, né, de nós mesmos, porque foi mensagens assim maravilhosas. E nós ganhamos o presente, mas em nome da Saibre nós queremos te presentear com esse mimo. Né? Sei que você vai amar, porque já chegou aos meus ouvidos que você ama esse tipo de mimo, então assim que possa ser ferramenta de Deus em suas mãos, viu? Deve ser algo personalizado, porque eu amo coisa personalizada. Exatamente. Que Deus continue te abençoando, minha irmã. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que os homens também lá em cima estão sendo edificados e nós vamos receber a porção da palavra amanhã com esse casal maravilhoso. Vamos para a foto. Muito obrigada, irmãs. Deus abençoe vocês. Amém. Irmãs, nós estamos chegando ao momento final, né, como a irmã Rose falou, e vamos fazer uma oração nesse momento. Peço que você possa se colocar de pé para que possamos elevar esse momento a Deus em oração como forma de gratidão, né, por esses belíssimos estudos que nós fomos agraciadas pela irmã Rose. E, de fato, irmãs, não fique só no ouvir, né, pratiquem o que foi falado durante esses 2 dias. Oremos. Senhor e amado Pai, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor Deus, de sermos exortados através da tua serva Rose, Senhor Deus, que trouxe esses estudos maravilhosos para a nossa vida. Que eles não sejam, Senhor Deus, somente agradáveis ao ouvir, mas que sejam confrontantes, Senhor Deus, que venham causar confronto em nossos corações, meu Deus. Quantas de nós precisamos ouvir, Senhor Deus, o que foi dito aqui nesses 2 dias e que possamos, Senhor Deus, não só ouvir, mas praticar, nos corrigirmos, porque nós temos que te louvar em tudo que nós venhamos a fazer. Ser com as nossas vidas. Senhor, salva-nos de nós mesmos. Esse é o nosso clamor e muito obrigado, ó Deus, por essa conferência que finaliza já-se amanhã, meu Pai. Obrigado por cada uma irmã que aqui está. Obrigada pela vida da irmã Rose, que veio de tão longe, meu Pai, para nos agraciar. E nós louvamos a Deus por sua vida, pelo seu ministério, por sua família, que tem sido uma bênção tanto para a igreja local onde eles servem ao Senhor, como nós fomos aqui abençoadas por essa conferência, por essa mensagem, por sua presença tão radiante. Obrigado a Deus por tudo e por todos que aqui estão. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Estamos encerradas.